O que não falta no Continente é novidade para você que nos acompanha aí nas mais variadas categorias. Uma delas é política. E para falar disso hoje, meu convidado especial é o deputado Fagner Calegari, que vai falar um pouquinho com a gente sobre o trabalho que é realizado lá na Assembleia Legislativa do Acre por ele, também os projetos aprovados e sancionados de autoria dele e também os rumos aí para 2022, já que a eleição é uma coisa que no Acre não para de se discutir. E desde já, muito obrigado, deputado, pela sua presença aqui. Vamos para um bate-papo aí um pouquinho longo. Um pouquinho longo? Boa tarde, bom dia, boa noite. É atemporal, né? Então, para todos que nos acompanham aqui na Continente, estou pronto para ser sabatinado aqui também. Então, vamos lá. Eu já queria que você começasse essa entrevista falando um pouquinho a respeito do seu tempo de mandato, né? Uma atualização aí para as pessoas, uma retrospectiva também e uma avaliação desse tempo. Os projetos que foram aprovados, a gente tem aí muitas coisas na área de esporte, inclusive, que é uma coisa que o senhor se destaca. Pode trazer aí um apanhado para a gente do que foi aprovado, sancionado nesse período? Everton, assim, eu vim da iniciativa privada, né? Eu venho da iniciativa privada. Eu tenho... No primeiro ano eu vi que eu cheguei com a ânsia de trabalho da iniciativa privada, que é a questão da resolutividade. E eu cheguei num parlamento que eu dependo de mais 23 colegas, então as coisas não andavam no passo que eu gostaria. E eu tive um pouco de dificuldade com essa adaptação, com essa nova realidade, mas eu posso confirmar de forma assim verdadeira que hoje eu estou mais adaptado a esse ambiente, consigo lidar melhor com a questão do time das coisas, do funcionamento, da tramitação dos processos legislativos. E hoje eu me sinto bem mais preparado do que o primeiro ano de mandato. Tanto é que, se a gente for analisar, no último ano, mesmo com pandemia, a gente conseguiu aprovar muito mais projetos de lei do que no meu primeiro ano. Eu acredito também que pela questão do posicionamento, no primeiro ano, já que é retrospectiva, por mais que nós sejamos ali mais um integrante da base dos independentes, eu acredito que o primeiro ano foi um ano muito tenso, muito turbulento. O governo assumindo após 20 anos de um grupo político e a gente integrando ali de forma natural, éramos dos partidos que fazia parte da composição ali da Frente Popular. Até naquele primeiro momento não se sabia se seria base do governo, se seria oposição. Eu sempre me coloquei nessa postura de independente. Aquilo que está certo não tem problema, vai passar. Agora, aquilo que, aos meus olhos, eu não concordo, a gente vai chamar para o debate, vamos conversar, e assim eu tenho tentado levar. Agora, é claro que com um pouquinho mais de maturidade, que só isso, somente o tempo te dá. E falando um pouco desses projetos, né, desse seu mandato que o senhor classifica como muito propositivo, quais são esses principais projetos aprovados nesse tempo que o senhor gostaria de destacar, assim, num breve resumo? Assim, eu não posso deixar de levar em consideração que no primeiro ano foi a aprovação do Dia do Trabalhador Terceirizado no Estado do Acre. É de onde eu venho, é a minha casa, é onde eu me sinto em casa, e eu não poderia deixar de... Eu gostaria, inclusive, que fosse feriado nacional, mas não, infelizmente a gente não pode. Mas da mesma forma que tem o Dia do Médico, o Dia do Educador Físico, agora a gente tem aqui no Estado do Acre o Dia do Trabalhador Terceirizado. Temos também ali, já na pandemia, tivemos a lei que foi aprovada e sancionada, que é da suspensão dos concursos públicos, que aí eu trouxe uma colinha para poder falar o número da lei direitinho, que é a Lei 3.623 de 2020, que é que suspendeu os prazos dos concursos públicos. Então isso daí, para todos os aprovados no concurso da Polícia Civil, da PM, do IDAF, Defensoria, todo mundo aqui hoje está resguardado por essa lei, que ela foi feita ali. Não posso deixar de reconhecer o trabalho de todos os outros colegas, mas a iniciativa da propositura ela é nossa, para a gente, visando resguardar os interesses de todos esses aprovados. Então, eu vejo que no ano da pandemia, essa aqui foi o nosso maior ganho, poder defender, resguardar ali os direitos daqueles aprovados. E agora recentemente, tivemos aprovado 2 projetos de leis, que um é a criação do observatório que trata sobre políticas públicas, né, voltada para
criança e adolescente, lá em conjunto com o Conselho Tutelar, e também da obrigatoriedade da notificação do cartório ao Ministério Público quando como eu posso dizer assim, quando do nascimento de uma criança, quando essa mãe ou esse pai ele for menor de 14 anos. Então, assim, são 2 ganhos muito importantes que visa ali resguardar e ajudar no trabalho do combate, né? Não digo da exploração sexual, mas sim do que acontece mesmo, que foge aos nossos olhos. A gente está dentro da capital e a gente vê certas atrocidades. Imagina quando a gente sai desse centro aqui. A gente não sabe o que está acontecendo no interior. Eu tenho feito visitas aos conselhos dos outros municípios e, acredite, o que eu mais escuto é conselheiro tutelar falando que não tem carro para poder fazer uma visita ou atender um chamado, porque estão sucateados. Mas temos um lado bom aí também. Na última semana participei do encontro estadual e vi o deputado federal Alan Rick, deputada federal Wanda Milani, todos esses deputados federais alocando emenda para reestruturação desses conselhos. E isso eu fico muito feliz, porque venho atuando diretamente com eles ali e a gente precisa, assim, resguardar os interesses das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Esse aí é o deputado Fagner Calegari nesse debate aqui. E agora nós vamos aprofundar entrando para questões bem emblemáticas aí discutidas na Assembleia Legislativa, que a gente sabe que tem aproximado a sociedade civil, o executivo acriano da Casa do Parlamento, e aí nós temos muitas repercussões. Um desses assuntos é o cadastro de reserva da Polícia Civil, né? Que é esse gargalo aí que parece que vai ter muita coisa pela frente. Como é que o senhor tem avaliado o desdobramento disso dentro da LEAC? A gente tem o deputado Pedro Longo aí com o deputado Roberto Duarte desenvolvendo um trabalho, eles que são da área jurídica, nesse sentido, para trabalhar nessa possível convocação. Olha, como é que o senhor avalia? Eu posso falar com um pouquinho de propriedade. Há 2 semanas atrás andei procurando e conversando, não foi procurando, conversei diretamente com o secretário Ricardo Brandão, que é o secretário de Planejamento, especificamente sobre esse concurso da Polícia Civil, que foi logo depois que o governador fez uma declaração dizendo que o concurso não tinha mais validade. Então fui me aprofundar sobre isso, até pelo fato de também ser da área do direito, e tentar estudar para ver como que a gente poderia reverter essa situação. Eu vou te dizer uma coisa. A Assembleia está ali para respaldar aquilo que for de interesse da nossa população e do governo do estado do Acre. Esse caso, para mim, da Polícia Civil, já poderia ter se encerrado. Ou finaliza logo esse certame e acaba com essa tortura para os aprovados, ou mata no peito e fala, olha, Assembleia, precisamos tomar uma medida aqui que resguarde juridicamente, de forma legal, o governo do estado do Acre, porque nós temos aqui a lei que prorrogou, que suspendeu a validade dos concursos públicos. Nada impede que a gente possa criar um outro instrumento jurídico e legislativo para referendar, para resguardar o governo do estado do Acre. O que eu acho que a gente precisa fazer agora é virar essa página da política e ir para as ações concretas no que tange ao cadastro de reserva da Polícia Civil. Eu sou favorável à convocação desses aprovados e o que depender de mim, o que precisar de mim ali, vai ter meu apoio. Agora a gente precisa colocar um ponto final. Precisamos ou convoca ou para com o sonho desses aprovados. E abre sim um novo concurso e vamos colocar essa engrenagem para girar, vamos colocar eles para fazerem uma nova prova, e até porque temos aí novos candidatos que estão reclamando porque não tem novas oportunidades de concurso e a gente precisa dar um rumo. Ou resolve, ou a gente vai ficar aqui fazendo sempre a mesma discussão. A gente vai chegar no final do governo e o cadastro de reserva. E o cadastro de reserva. Eu acho que essa chave para mim já virou. Eu sou a favor da convocação não só do cadastro de reserva da Polícia Civil, mas nós temos assim os defensores públicos aprovados dentro das vagas, que até o momento não foram convocados,
nós temos ali o cadastro de reserva dos profissionais do IDAF e estamos passando por um momento onde o Cruzeiro do Sul está vivendo uma praga, a monilíase, se eu não me engano, que é ali do cupuaçu, do cacau, alguma coisa, do cupuaçu. Precisamos desses profissionais no campo atuando. E temos aí também o tão sofrido e acalorado cadastro de reserva da Polícia Militar, né? A gente precisa virar essa chave, precisamos discutir outras coisas, precisamos falar de novos concursos, mas precisamos resolver esses aqui primeiro. Então, eu sou pró-candidato, aquilo que for para defender os interesses dos candidatos, eu sempre declarei, sempre falei, se for para ajudar o governo convocando, a gente vai dar o voto. Se for para ajudar o governo aí descartando, vamos ter que fazer um debate muito amplo para poder chegar no entendimento. Falando em pró-candidatura, já que você tocou nesse assunto, vamos agora para a segunda parte dessa entrevista, que é aí se aproximando das eleições de 2022, né? Seu nome está à disposição como pré-candidato à reeleição. O senhor não falou disso ainda oficialmente, mas queria perguntar ao senhor como que está esse caminho aí. O seu nome está à disposição de fato? Essa questão da reeleição, eu acredito que quando um deputado está no exercício do mandato, ele já é, de forma natural, candidato à reeleição. Dentro do grupo a qual eu pertenço, eu sou apenas uma ferramenta. Se o grupo enxergar que eu mereço mais uma oportunidade, eu vou seguir aqui. Agora, se o grupo achar que é o momento da gente trazer um novo personagem para cá, quando eu digo personagem, é uma nova pessoa, eu vou estar aqui pronto para ajudar, já me coloquei à disposição, inclusive, para ser o coordenador de campanha, pelo fato de estar já andando e tendo esses contatos. Se o grupo decidir que eu sou o candidato, eu vou para a reeleição. Se o grupo achar que está no momento da gente oxigenar, até porque a gente trabalha isso, oxigenar, trazendo uma nova liderança, a gente vai trazer, a gente vai trabalhar junto e não tem problema nenhum. E nessa dessa vaidade, eu posso te garantir que eu não morro. Uhum. E nessa possibilidade aí, o senhor coloca o seu nome à disposição para essa carreira na Assembleia Legislativa, ou o senhor pode colocar o seu nome para concorrer como deputado federal? Tem essa possibilidade? Temos, e inclusive eu estava conversando sobre isso ainda há pouco. A gente precisa entender, primeiro, qual vai ser a regra do jogo. Uhum. Eu acredito que nos próximos 15 dias a gente já consiga ter um desfecho, aí a gente já consegue ter um desfecho de como que vai ser essa reforma política, o que vai acontecer, o que a gente tem de... Como a gente diz, a gente vai saber a regra do jogo. Sabendo a regra do jogo, a gente vai falar, não, reeleição, vamos para cá, existe a possibilidade nesse novo formato da gente buscar um voo mais alto, que a princípio está descartado. A princípio, vindo aí o que vem, de repente, tendo alguma coisa nessa reforma política que possa nos agradar, a gente pode ser sim candidato a deputado federal, mas a princípio hoje eu me sinto muito confortável como deputado estadual e dentro do grupo vou defender a ideia da permanência na Assembleia. Eu acho que o grupo pode lançar um candidato sim a deputado federal, acredito que o grupo vai lançar. Então, o grupo lançando um para federal, a gente fica aqui para poder dar a base, o suporte no âmbito do Estado para esse candidato a deputado federal. Aproveitando essa discussão, a gente sabe que o seu posicionamento na LEAC faz parte dessa classe dos independentes, né? Dessa categoria. E o pessoal gosta de falar que é oposição, que não existe tal. Mas é independente, porque eu falo assim, porque veja bem, as matérias de interesse do governo, que eu vejo que é bom para o governo, eu voto. Agora, as matérias um pouco mais polêmica, que precisa do debate, até chegar ao meu voto, a gente vai fazer o debate. E quando não me convencer, eu vou ser contra. Quando não me convencer, eu vou ser contra. E isso é ser independente. Agora, não ficar o quanto pior, melhor não. Vou votar não, simplesmente por ser não. Não. As matérias de interesse do governo, a grande maioria eu votei favorável e sem peso nenhum na consciência. Agora também, aquelas que não me convenceram, eu fui veementemente contra e votei, me posicionei. E eu acho que é assim, só quem ganha é a população. Entendeu? Uhum. Tendo uma postura como essa, não só o governo do Estado tem a oportunidade de melhorar a gestão, porque a gente vai lá, a gente propõe, a gente critica, a gente puxa a orelha, a gente vai para cima. Imagina se todos os 24 deputados
dissessem somente amém, né? Não apontassem erros, não apontassem equívocos, não apontassem aquilo que precisa ser realmente feito. Eu vejo que para termos um governo forte, precisamos ter uma oposição forte. A oposição faz o governo trabalhar. Dentro da Assembleia, eu já percebi isso, que a oposição ali consegue fazer o governo trabalhar. E estando ali do lado, como diz, aqui no meio do muro, ouvindo um colega da oposição, outros colegas da base do governo, a gente consegue construir um posicionamento daquilo que é melhor para o Estado, daquilo que é melhor para a população. E eu, como eu já falei, sem peso nenhum na consciência, tiro lá minha votação com base nas minhas convicções. Em alguns momentos colocaram em questionamento o seu posicionamento a respeito do governo do Estado. Como que o senhor avalia, né, o governo do Estado e como que o senhor se posiciona nesse movimento que o senhor faz aí dentro da Assembleia Legislativa? Aproveitando isso, me diga qual é a sua avaliação com relação ao governo Gladson hoje. Como é que o senhor avalia desde o início da gestão até esse momento que a gente está vivendo? Eu acho que nós temos 3 momentos. Vamos começar falando então da avaliação do governo Gladson. Eu acho que nós temos 3 momentos. A transição, que foi o primeiro ano ali, e é onde eu falei que eu tive um posicionamento até um pouco mais enveredado ali para a oposição, pelas críticas, pelos erros que estavam acontecendo naquele momento. Eu via um governo meio complicado naquele primeiro ano. Veio pandemia. Pandemia, não houve oposição nem situação. Houve 24 deputados com um interesse maior de ajudar o Estado do Acre. Pronto. Pandemia, todos os 24 deputados atuaram de forma a ajudar o governo do Estado. Eu volto a falar, não houve oposição nem situação. Chegando agora aqui, pandemia querendo dar sinal de ir embora, a vacina chegando, né? Já tomei minha primeira dose, já estou pronto para tomar a segunda. Eu acredito que só a vacina nesse momento, tá? Eu vou logo avisando meu posicionamento quanto a isso também. E já nesse momento, eu consigo começar a enxergar que o governo começa novamente a reagir. Passou o primeiro ano, pandemia, já vamos saindo desse momento, o governo começa a dar sinais de que vai emplacar. Como é que foi a gestão na pandemia? Como é que você avalia a gestão do governo na pandemia? O governo na pandemia, ele, como eu posso te falar assim, o que podia ser feito, e tanto eu acho que do âmbito federal, o auxílio poderia ser um pouco melhor. No âmbito estadual, o auxílio que nós trabalhamos também poderia ter sido um pouco melhor. Teve meu voto no final, mas é como eu falei assim, era uma matéria que eu discuti exaustivamente com os outros colegas até o final, porque a gente poderia ter melhorado, poderíamos ter feito algo mais. Mas para não ter nenhum e nenhum outro, vota-se o que tem, que é o de interesse do governo. Fui lá e dei meu voto, mas insistimos até o final. Então, a gestão como um toda na pandemia e os meios justificaram os fins, eu vou... Se fosse uma nota... Eu gosto dessa questão da licenciatura. 0 a 10. 7, estava na média, passava. Tá. Não foi aquele bom aluno, mas também não deixou de fazer o dever de casa. Então eu pegaria um bom aí, a avaliação seria boa. Okay. E agora, começando agora essa última fase que a gente está vendo, eu venho discutindo, até vocês acompanham, essa questão dos terceirizados, estávamos com a questão dos atrasos, e eu venho cobrando e conversando. Inclusive, fui recentemente convidado para integrar a base do governo, mais uma vez, e agora, com uma forma um pouco mais concreta, o governo me apresentou um projeto. Falei, cara, é isso aqui que a gente pretende para os terceirizados. E aí agora eu estou estudando essa possibilidade de ingresso. Eu não descarto, eu não estou aqui... Para mim não vai mudar nada na minha vida integrar a base do governo, porque eles sabem que se eu for para lá, eu não vou para lá para dizer amém. Eu não vou para lá para ser cego, surdo, mudo. Não, se eu for lá, eu estou para ajudar. Mas o meu projeto, o que a gente tem para o trabalhador terceirizado? O que eles podem esperar? Entendeu? O que a gente está vendo na pandemia, demissão na pandemia, não. E por isso eu já vou logo aqui também abrindo essas aspas. O governador, o maior gesto que eu vi do governador na pandemia foi não demitir os trabalhadores terceirizados da educação na pandemia
tá? E esse eu tenho que levar em consideração e não posso dizer que esse não é um gesto que me aproxima dele, porque foi um pedido que nós fizemos para o governador. Vai demitir 3 mil famílias? Na pandemia, e aí vão morrer de fome dentro de casa? A gente sabe que o isolamento social trouxe sérios problemas psíquicos, emocionais, e aí vamos trazer mais esse agravante? Então foi um pedido que foi aceito e a gente tem conversado, e como eu falei, agora com um projeto de valorização e de reconhecimento dessa categoria que eu chamo que são os esquecidos, que são os invisíveis, eu posso sim passar a integrar agora ou na virada do ano, ou no final desse ano, a base, mas a base sabendo que eu não sou um deputado para chegar lá para ficar cego, surdo e mudo. Ou a gente senta para discutir aquilo que realmente é de interesse do nosso Acre, ou não me convida, não precisa passar por esse aperreio. Agora, se for para ajudar, eu estou pronto para ajudar. Me apresentaram um projeto, eu confesso já que gostei, estou vendo, tenho conversado. Se for para a gente seguir aquilo que está aqui, tem meu apoio, mas, mais uma vez, não sou cego, surdo e nem mudo. Pronto, pegando o gancho disso aí, então, essa possibilidade aí que foi levantada de ingressar na base do governo, pode ser um aceno para um apoio ao governador Gladson Cameli na disputa à reeleição pelo governo agora em 2022, olhando para esse cenário que se constrói agora, porque nós temos alguns nomes já em discussão, né? Inclusive o senador Sérgio Petecão, que pode entrar nessa disputa aí. Essa possibilidade pode ser também um aceno para o apoio ao nome do governador Gladson Cameli na disputa pelo governo? Assim, de forma natural, se eu estiver integrando um partido que é da base do governador, por exemplo, Podemos, que hoje é o meu partido do qual eu sou líder na Assembleia, se ele for fazer parte do bloco que compõe o apoio ao governador Gladson, é natural. E agora, se esse partido ele estiver lá com o Petecão, é natural que eu tenha que pedir voto para o Petecão. Se o partido for para o Jorge, ou para alguma outra candidatura que se construa aqui nesse campo, Genilson, meu amigo inclusive de parlamento, e que eu acho que tem muita competência para estar pleiteando essa candidatura, eu vou seguir. Eu vou seguir a linha que o partido seguir. Eu não posso dizer assim, eu estou aqui, mas eu vou falar com o João. Não. Eu acho que a gente tem que ser primeiro politicamente correto. Então, onde o partido estiver, eu vou estar. E se eu estiver num partido da base, é natural o meu apoio para o governador Gladson, como vai ser natural para o Petecão ou para alguma outra candidatura que nasça aqui nesse outro campo. Eu disse que esse seria um bate-papo longo que dá pano para manga, né? Tem muito assunto aí para discutir. Quero agradecer o senhor pela sua presença, por falar abertamente aqui com a gente sobre temas que demandam muita energia e tempo também. Então, desde já, meu agradecimento, o espaço está aberto sempre que precisar. Eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui, da gente falar de forma aberta, verdadeira, assim, sem rodeios, como eu gosto de falar, e que a gente possa sempre estar defendendo aquilo que é de melhor para o nosso Acre, acima de qualquer coisa. É isso aí, você acompanha essas informações e muitas outras no nosso site, acessando www.continentenoticias.com.br. Continente, o Acre todo em um só lugar.